Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Teacher Michelle, estou aqui hoje trazendo dicas sobre como aprender ou sobre como otimizar o aprendizado de uma língua estrangeira. E hoje a minha dedicação vai aos alunos ou aos potenciais alunos que são adultos. Por quê? O que eu tenho visto são alunos que têm vontade, eles têm disposição para aprender, para estudar uma língua estrangeira, mas eles ficam pensativos se devem ou não iniciar o processo por causa da seguinte pergunta: será que eu vou conseguir aprender? E eu digo para você que é adulto, que está pensando e que talvez esteja sendo impedido no momento de investir numa língua estrangeira por causa de um pensamento semelhante. Sim, você vai aprender, desde que você tenha perseverança e disciplina. Independente se você está numa escola, se você vai ter um professor particular, você tem que pensar o seguinte: a primeira habilidade que você, como estudante de língua estrangeira, vai desenvolver é a habilidade de compreensão. Então, pense que nada acontece se você não conseguir compreender. É muito comum você começar uma língua do zero, né? Você não sabe nada e aí você fala, não consigo entender nada, quando você tem que compreender algo. Aí depois de um tempinho você começa a compreender palavras isoladas, depois você começa a compreender frases, e conforme você vai se desenvolvendo na língua, essa habilidade de compreensão vai se desenvolvendo junto com você. E isso é natural, isso faz parte do processo. A compreensão é a primeira coisa que se desenvolve e é muito comum se você falar assim: olha, eu entendo, mas eu ainda tenho dificuldade de falar, então significa que você está no caminho certo, você está no processo natural de aquisição de uma língua estrangeira. Depois disso, o que a gente geralmente costuma fazer, ou que a gente tem habilidades para fazer, é falar. E é aí que muitos alunos adultos têm problema, porque o filtro afetivo, que é aquela vergonha de ser repreendido pelo professor, de os colegas tirarem sarro, impede que muitos alunos eles falem, eles pratiquem através da oralidade aquilo que eles já conseguem compreender. E você pode perceber que a criança, um dos motivos pelo qual ela não tem tanta dificuldade de aprender é porque ela não tem esse filtro. Criança fala, independente de estar falando certo, independente de estar falando errado, a criança chega e fala. Então você, aluno adulto, num contexto de sala de aula, você tem que ter essa consciência. Eu preciso falar, porque é falando que eu vou desenvolver a habilidade de fala. Isso parece óbvio quando a gente escuta, mas na prática é um pouco difícil dos alunos compreenderem. E você tem que pensar o seguinte: quanto mais eu falar, melhor vai ser o meu nível na língua que eu estou estudando. E quando você já tem um sistema de compreensão e de fala já bem elaborados, você pode desenvolver com excelência as habilidades de leitura e escrita. Não significa que quando você estiver estudando em níveis iniciais, você não vai ler e você não vai escrever. Isso acontece. Mas quando você já está por dentro do sistema linguístico, quando você já sabe se comunicar, quando você compreende bem, essas habilidades se desenvolvem com mais naturalidade. Então você tem capacidade de interpretar textos com vocabulário mais complexo, você tem a capacidade de escrever textos que tem uma estrutura mais bem organizada, então, em termos de complexidade. Então, é essencial você saber que é possível aprender, tá? É claro que existem estratégias, na semana que vem, inclusive, eu vou falar a respeito da questão das estratégias de leitura e interpretação de texto, mas o que eu quero deixar de recado para você, aluno adulto, é que você não fique na dúvida, não deixe de investir na aprendizagem de um outro idioma por medo ou por aquele pensamento
que vem falar, mas eu já tenho a idade X, eu já passei dos 30, eu já passei dos 40, eu já passei dos 50, eu acho que não vai dar certo. Se você tiver disciplina e perseverança, se você tiver um método que se adeque ao seu perfil de aluno, você pode ter certeza que você vai aprender sim, e que é natural você primeiro compreender para depois começar a falar, e depois que você estiver bem estruturado no sistema linguístico da língua que você está estudando, você pode começar a desenvolver com excelência as habilidades de leitura e escrita, tá certo? Eu fico por aqui, eu peço que vocês deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para os colegas, para os familiares, e a semana que vem a gente volta com um novo tema, tá certo? Até lá!